Cinematografia, episódio 20, 20º, hein? E comemorando mais de 100 inscritos. Gravando. Vamos que vamos. Essa é a comemoração que a gente gosta de falar É, e de perceber. Gente, sem inscritos, olha só, né? 102 no momento da gravação, hein? Ah, que legal, brilhante. Olha, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o Cinematografia. Eu sou Flávia Ariello. Fernando Gelanese. E eu, Jason Baroni, o protagonista do remake paulista de O Vento Levou. Oi! Pois é, Carece por de conta do contexto, ciclone. talvez. Embora a Carece de gente... contexto. Por favor, Jason. Você que está ouvindo aí o nosso podcast em 2032, saiba que quando esse episódio foi gravado, ele foi gravado em meio ao apocalipse paulista, que tem sido aí um vendaval que durou um dia e meio praticamente, destruiu toda a eletricidade de metade do estado de São Paulo, principalmente na cidade. Então, sei lá, nunca tomei uma brisa tão forte como essa do último dia ontem que eu tava na rua, né? E quase voei ali. É É engraçado que literalmente o aqui Morro no dos Ventos interior, Vivantes Paulista. Ah. aqui no interior a gente teve também, né? Tá. Mas Sim, foi gente, faz dois olha. dias atrás, agora tá mais tranquilo. Um tufãozinho praticamente, ciclone extratropical, tal, mas eu apelidei carinhosamente de tufãozinho. Bom, falando em tufãozinho, A gente poderia dizer que tem a ver com com o tema do nosso filme? exatamente, era piada, era piada. Pô, desculpa. Tufãozinho, na verdade, a gente vai falar de sonhos de trem, train dreams. Que nome bonito, né? Que nome Uhum. majestoso, significativo, e eu ainda estou pensando sobre ele, para ser bem sincera. Esse é um filme da Netflix que vai concorrer a várias. Foi nomeado, né? Foi indicado para várias premiações e a gente decidiu falar dessa obra especificamente, primeiro porque chamou atenção, talvez por um dos fatores mais positivos aqui, no meu caso, que vai ser a fotografia, que daqui a pouco eu vou falar, mas também porque ele está sendo muito bem comentado no geral. Não que isso faça a gente trazer qualquer coisa para cá, né? Mas acho que nesse caso valia a pena e já adianto que acredito que valeu a pena mesmo assistir. E aí, meninos, vocês têm sonhos de trem? Ainda mais aqui no Há interior anos. paulista, Sorocabana, junto com a Paulista, que entronca aqui em Bauru. É. Temos uma história ferroviária aqui. Bauru tem Olha, uma longa história de trem. É. eu acho que assim, se a gente, semana passada que falamos do Woody Allen, né? Falamos do cronista e cancioneiro aí da classe média, por que não? Talvez esse filme é uma ode ao homem comum, trabalhador, não o working class médio, mas aquele raia miúda mesmo, os homens invisíveis que constroem nações, países, trabalham, mas ninguém nunca está preocupado se ele está bem, se ele não está, se as coisas estão acontecendo. Então, as coisas vão acontecer na vida dele e nunca é meio que nem uma árvore quando cai na floresta. Se não tem ninguém nem para ver e nem para ouvir, será que ela caiu de verdade? Não é mesmo? Olha, você gastou uma filosofia aí agora. E E é, mas se você for parar para pensar, né, quando já para o final do filme, dando um spoiler reverso do fim, quando ele morre, basicamente não tinha ninguém ali para ver e para ouvir, né? Então a vida inteira do que é retratado no filme, eu acho que leva um pouco essa reflexão sobre a invisibilidade de pessoas e de sonhos, né? Porque, enfim, é tratado no drama que esse personagem principal tem, há poucas coisas que ele tinha na vida dele, que era família, ele perde. E não tem grandes feitos, grandes realizações, é só um ser humano que passa pela Terra. olha, Fernando, você fez eu pensar numa coisa agora que eu não tinha. Na verdade, eu tô muito reflexiva sobre esse filme ainda. A gente já vai conversar melhor sobre isso. E eu acho que o Jason tem várias coisas legais para trazer pra gente. Uhum. Mas você falando me lembrou esse conceito que, na verdade, é uma grande dúvida filosófica, que é se uma árvore cai em uma floresta e não há ninguém para ouvi-la, de fato, a gente pode considerar que essa árvore caiu ou não? Ou
até se essa árvore existe ou não, se ninguém sequer ouviu. E isso é uma teoria dentro da história da filosofia que pautou várias discussões filosóficas sobre o que é real, o que é percebido, o grande dilema entre racionalistas e empíricos, né? E talvez um dos maiores filósofos a pensar sobre isso foi exatamente um grande idealista que foi o George Berkeley. E eu acho que isso tem muito a ver mesmo com o que o filme propõe, porque afinal, quem são essas pessoas que ninguém viu, mas todo mundo viu os feitos, né? Então, como que a gente consegue interpretar isso? Aí, claro, que vai para um caminho mais social. Eu acho que o filme até flerta com questões sociais, mas não é o foco desse filme, a questão Uhum. social em si. O que é bastante estranho para Netflix, né? Mas enfim. Jason, a ideia do filme, inclusive, da gente discutir, acho que partiu de você, né? Você quer começar falando alguma... Aliás, gente, antes de mais nada, eu vou ler a nossa sinopse aqui, que eu acho que é o mínimo para a gente começar a discussão, né? Isso. Sinopse retirada, portanto, do IMDb, onde o filme já está com uma pontuação legal de 7,6, né? Robert Grainer é um homem comum que vive em tempos extraordinários, trabalha como diarista no oeste americano no início do século XX. Atingido pela morte da sua família, ele luta para se adaptar a esse novo ambiente. As sinopses nunca dão conta do que a gente vai discutir. Então vamos lá. Jason, o que que você achou, né? Por que que você indicou o filme pra gente discutir aqui? Como é que foi sua experiência com ele? Na verdade, a gente estava decidindo ali sobre alguns filmes, né? E enfim, trouxe um dos nomes de um filme que eu queria que a gente tivesse discutido. E eu não lembrava do Train Dreams, na verdade. E aí o Fê trouxe o nome como um dos filmes que tem crescido em tendência recentemente, né? Nos últimos dias aí, porque o filme é novo na Netflix. E eu falei, olha, eu ouvi muito bem a respeito desse filme. Então, se você, ouvinte ou espectador, não sabe, a gente geralmente assiste o filme muito perto de falar dele aqui, né? Fora quando é um clássico, e, enfim, é um filme já conhecido de um de nós três e tal. E nenhum dos três havíamos assistido Sonhos de Trem, que é, claro, uma tradução literal de Train Dreams, graças a Deus é o nome fiel mesmo, né, que a gente está falando, Uhum. só que Train Dreams sou ainda mais erudito, né? Então por isso que eu vou chamar de Train Dreams. Mas então, o que que eu havia assistido e lido a respeito desse filme? Que era um filme, em primeiro lugar, muito bonito, visualmente muito bonito, me chamou a atenção que o diretor de fotografia, desculpa, em português é fotografia, né? O diretor de fotografia, o cinematógrafo do filme é um brasileiro. Eu esqueci o nome dele agora, me escapou, me deu um É branco. Adolfo Veloso. Adolfo Veloso. Isso, eu tava lembrando Uhum. do Veloso, mas não lembrei do primeiro nome dele. E, poxa, é interessante, né, ver um diretor de fotografia brasileiro num filme estrangeiro, da Netflix ainda, um filme novo e que tá gerando aí um burburinho por ser muito bonito visualmente, né? Então eu fiquei curioso e aí eu trouxe essa questão à tona. Só que eu não estava preparado para assistir o filme que assisti, né? Um filme que me surpreendeu positivamente, não só pela beleza dele, que realmente, ao meu ver, pelo menos é um filme de se assistir de joelhos, porque ele é visualmente deslumbrante. Eu acho que é um dos filmes mais bonitos que eu já vi, principalmente para televisão, considerando que eu fui obrigado, forçado a assistir na minha TV e não no cinema, porque a gente está falando da Netflix, afinal das contas, né? Uhum. Mas eu fiquei muito surpreso com a qualidade dramática desse filme, qualidade poética dele também. Tem linhas de diálogo ali que eu acho inesquecíveis, né? E que, enfim, é uma história muito bonita, muito bem contada e que mexeu particularmente muito comigo. E vocês? O que acham? É, é muito interessante essa questão da gente falar sobre um filme, ou decidir até falar sobre um filme que a gente não assistiu, aí assistir e se propor a fazer essa discussão, por quê? Uma das coisas que às vezes me deixa ah, bastante intrigada em relação a gente gostar ou não de um filme é que tudo depende da forma, não depende só da obra, tudo depende da forma como você assistiu,
como você estava no dia, quais são os reflexos que você vai projetar naquele filme e, obviamente, o que o filme é. Porque, afinal, quando a gente faz uma análise fílmica, a gente pensa, bom, quem é o diretor, se é roteiro adaptado ou roteiro original, quem são as pessoas que trabalharam, como elas enquadraram, que som que tem, por aí vai. Óbvio. E a gente faz toda essa decupagem. Só que em cima disso entra muito quem a gente é e mais quem a gente é naquele momento que o filme foi assistido. Portanto, quando eu assisti o filme, eu era uma pessoa cansada. Eu era uma pessoa que talvez não estivesse pronta para assistir esse filme e exatamente por isso eu voltei depois para rever. Ah, e aí eu me deparei com duas análises distintas do filme. A primeira impressão, que não necessariamente é sempre a que fica, e a segunda impressão, que foi bem melhor do que a primeira. É, mas existe um ponto que conecta as duas para mim. Aliás, dois pontos, um bom e um ruim que não mudaram. Bom, essa fotografia deslumbrante, maravilhosa, ponto positivo. E o ponto não tão positivo assim, vocês podem até achar estranho. Esse filme claramente é inspirado em Terrence Malick, de quem eu amo a obra. Eu assisti quase tudo do Terrence Malick. Sou uma devota dele, se a gente pode dizer isso. Mas eu não gostei que o filme tentou ser Terrence Malick. Isso me incomodou. Mas daqui a pouco eu volto nisso. E pra você, Fer, como é que foi? Não, eu acho que pegando o gancho no que você estava falando, Flávia, é, eu acho que o filme ele traz tanto essa conexão com o público muito íntima e o estado de espírito de quem assiste influencia muito na interpretação e na recepção do filme, porque ele trabalha, né? Eu falei, acho que tem dois eixos temáticos grandes nele, né? O primeiro é esse da visibilidade sobre a invisibilidade dos homens, né? Quando homens é a espécie humana ali, né? E que assim às vezes são existências no tempo relativamente longas, mas íntimas para a história, e que a pessoa às vezes passa despercebido pelo mundo, né? E eu acho que isso é legal, mas eu acho que o que traz essa interpretação que você falou de que a nossa relação com o filme tem a ver com o nosso estado de espírito, é ele trabalhar muito com vazio. Eu acho que é é outra parte desse filme, né? Ele fala muito sobre vazio. Inclusive tem um conceito japonês que é o ma, eu não sei se é assim que se fala, né? É Mas isso mesmo. mas a ideia de trabalhar o vazio como estética, como linguagem, como substância, embora a ausência de substância seja uma substância. Então, se a gente for entender, o protagonista é bem lacônico, então tem muito vazio de palavras, tanto que tem que pôr um narrador, até questionável em algumas horas, Uhum. talvez, né? Mas que tem que ficar preenchendo esse vazio sobre as ideias, a vida e como é que ele se desenvolveu como pessoa. Você tem grande vazio de territoriais, você tem aquela floresta imensa, mas são poucos animais que aparecem, né? Geralmente quando aparecem estão sendo abatidos, mas a não ser os cachorrinhos lá que depois vão dar uma força. Mas você tem grandes vazios, né? Esteticamente, no mise-en-scène falando. E do ponto de vista da câmera, se você for para o nosso colega Tupiniquim, o Veloso, ele põe sempre a câmera muito baixa. Ele faz um Uhum. contra-plongé. O que coloca a gente numa posição meio que de inferioridade em relação, acho que até para engrandecer o homem que não tem lá grandes virtudes, então a câmera ajuda. Pode ver, a gente tem a sensação que esse homem sempre tem uma potência muito grande quando a gente assiste, né? Ele é alto, ele parece forte sempre, mesmo na hora que ele tem. Porque eu acho que foi opção, acredito, né, que pela linguagem do diretor e do diretor de fotografia de engrandecer o homem. Mas como ele faz isso sempre com planos abertos e com pontos de fugas muito longos, ao passo que o homem é grande, o vazio do espaço e da floresta, e da natureza, é gigantesco. E aí esse espaço deixa o homem no seu devido lugar e deixa ele então, assim, em relação a nós, espectadores, ele é grande, mas em relação ao espaço, ele é pequeno. Então, dá essa dicotomia da gente estar tentando entender as virtudes, as potências do homem e a gente se projeta nesse vazio. A gente ocidental tem um pouco de dificuldade de lidar com o vazio, a gente já falou aqui desse conceito da comunicação. Então, sempre que há um vazio, a gente tenta preencher com alguma coisa. Então, todo mundo preenche com um pouquinho de si
E o temperamento que está na hora influencia, eu acho. Acho que esse é o mérito do filme, né? Põe a gente para refletir até sobre nós mesmos. Com certeza, com certeza. A gente vai voltar um dia nesse conceito do mar, porque ele é É bom. muito aplicável e muito presente nas obras do Hayao Miyazaki. E um dia eu quero discutir algumas obras do Estúdio Ghibli, não necessariamente só as do Miyazaki, mas isso é muito importante e faz muito sentido em filmes contemplativos. E de fato esse é um filme contemplativo. Uhum. Eu estou dizendo que existe toda uma referência muito clara e evidente a Terence Malick, que talvez seja um dos cineastas contemporâneos que mais trabalham com a não palavra, né? Com o não dizer e sim com o mostrar, principalmente quando se trata de ambientes naturais. Então, muita luz natural, muita golden hour, né? Então, ou amanhecer ou entardecer, enfim, vento, mulheres sempre quase como fadas, como ninfas, Uhum. né? Nossa, não E vai para aquela vida. a gente tem tudo isso aqui, né? E isso é muito interessante. Então, me parece uma homenagem clara e evidente, mas talvez essa homenagem para mim me soe um pouco, não exatamente pedante, porque eu acho que o filme não é. Mas ficou quase como uma cópia nesse sentido. E dá para entender que é uma influência clara e que legal. As influências são sempre bem-vindas, óbvio. Mas eu não sei até que ponto isso não tira um pouco de originalidade do filme, né? O Clint Bentley, que é um diretor novo, né? Ele não é, ele é jovem, na verdade, ele dirigiu algumas coisas que me parecem independentes, né? Não tenho certeza, mas o próprio filme aqui, ele seria independente se não tivesse sido comprado pela Netflix, né? Ele me parece ainda um diretor muito prematuro, no sentido de que ele consegue fazer um filme. Esse é o único filme dele que eu vi, né? Então tô jogando por esse. Ele consegue fazer um filme deslumbrante, mas você percebe ali que tem algumas coisas que não são feitas por alguém muito experiente. Por exemplo, toda a ambientação do filme é maravilhosa, mas aí no primeiro momento em que aparece uma serra de cortar árvore, eu sei que o nome nunca é serra elétrica porque elas não são elétricas. Motosserra, Motosserra. né? Uma Motosserra. motosserra, isso, uma É. motosserra, É só me, lembrar é do que massacre da Serra Elétrica, que é uma motosserra, né? eu só me concentro em Sexta-feira 13, desculpa. É só lembrar de motoqueiro Mas cortando dinheiro, daí você vai querer uma motosserra. Eu vou me lembrar do Milley, né? Quando aparece a motosserra pela primeira vez, por exemplo, você sabe que aquela motosserra não é do período que o filme está retratando, né? Então, Hum, assim, existem alguns detalhes que você fala, poderia ter sido pensado melhor, né? Talvez eu não sei se aí entra uma questão orçamentária, ou uma limitação até mesmo técnica de, sei lá, não ter contratado consultores que poderiam ajudar na construção desses detalhes, como é o caso, por exemplo, do Robert Eggers, que se atenta a todos os detalhes possíveis e cria 25 versões de cada objeto que você vê em tela, etc e tal. Mas assim, nada que tenha me incomodado. Agora, essa questão do filme parecer uma obra do Terrence Malick, por exemplo, que você traz, Flá, não me incomoda porque eu nunca vi nenhum filme dele. hum. Então eu não sei do que você está falando. Só que Ok. eu passei por isso com Coringa. Hum, Quando eu assisti o Coringa, o primeiro, pela primeira vez, o de 2019, eu achei uma das melhores coisas que eu já tinha visto na minha vida, super original e tal. E aí, é óbvio que eu aprendi depois que o Coringa ele é um produto de duas grandes inspirações, que são Taxi Driver e O Rei da Comédia, ambos do Scorsese. Aí eu vi cada um deles, depois de ter visto o Coringa pela primeira vez, e pensei, aquela visão que eu tinha de uma obra 100% original claramente não existe mais, né? tá. Eu realmente mudei a minha percepção porque ele é um filme baseado nesses dois. Só que depois, quando eu vi o Coringa algumas vezes, né, o primeiro, eu fui maturando essa ideia, justamente pensei, bom, quando um aluno aprende com um professor que lhe inspira, naturalmente ele quer se tornar aquele professor. Então é óbvio que ele vai, até desenvolver a própria identidade, imitar aquela imagem paterna com a qual ele aprende, que ele quer se tornar um dia. Isso acontece com todo mundo. Com Então, eu certeza. não acho isso tão anormal assim.
Só que é claro que essa estranheza da super semelhança, no caso do que você está dizendo, ela é real, né? Então eu imagino que tenha causado essa impressão, mas como o meu repertório continua em uma eterna construção, isso não foi um problema para mim, graças a Deus, porque eu fiquei encantado com esse filme. Isso é muito legal. Assim, todos nós, né, estamos aqui construindo repertório, mas é muito legal pensar sobre isso, né? O que que é um filme? Porque, veja, a obra deveria ser analisada por ela mesma. Ponto. É o que está ali. Então, se o que ela entregou para você foi contemplação, uma cinematografia deslumbrante, uma atuação legal, ainda que contida, etc., ótimo, o filme é isso. Se para mim, nesse caso, né, eu tenha me sentido um pouco incomodada pelo fato do Melick estar ali e não estar, é, não tira tanto o brilhantismo da obra, mas particularmente talvez eu tenha uma percepção não deslumbrada nesse sentido. Uhum, Fato. Que é total. exatamente isso que você falou do Coringa, que é muito interessante. Aliás, que eu não sabia de todas essas referências do Coringa, porque eu só vi uma vez para nunca mais, né? Enfim. É, Mas eu posso aproveitar o momento que levantaram essa bola e trazer um elefante para a sala, que uma hora ele entrar, a gente vai sair. Claro, lógico. Netflix. Eu acho que, assim, isso que vocês estão discutindo agora tem muito a ver com Netflix. Eu sei que era um produto independente, eu não sei exatamente se a Netflix pegou só na parte de distribuição ou quanto que ela influenciou na montagem final, mas o que eu tenho visto muito a Netflix fazer é uma repetição de fórmulas de sucesso à exaustão para encher o repertório dela. E aí, muito esse efeito Coringa, sabe? Ela sabe que a maioria esmagadora do público dela é jovem e não está conectada a esses outros autores, né? Também está com repertório e informação. Como ela perdeu, apesar de estar tentando adquirir a Warner Bros., mas ela perdeu o acesso aos repertórios dos clássicos, na maioria, né? Afinal, é uma empresa jovem. Parece-me que ela tá, assim, aproveitam-se um pouco disso também para produzir obras que, assim, cara, eu tava falando com a Flávia outro dia, eu tenho dificuldade de assistir séries da Netflix hoje, especialmente séries, os filmes, mais ou menos. Mas, cara, porque é tudo, fala, pô, já vi, pô, mas vai acontecer isso, isso, Uhum, isso. Assim, tá muito água com açúcar, tá muito pouco atrevimento. Então, acho que assim, existe talvez um medo do cinema com esse negócio da Netflix adquirir a Warner, embora a Paramount dê uma cartada, e eu acho que a gente precisa. E o que o Jason falou lá no começo também é muito importante. Ela fez um período de cinema muito curtinho, só para poder concorrer, né, a categorias, e logo já jogou para o uhum, streaming. Então, assim, eu acho que a Netflix, ela tá com um Midas ao contrário. Tudo que ela toca vira Netflix, não vira ouro, entendeu? hum, Mesmo quando é indiretamente. Isso está dando um problema, porque assim, você tem um estúdio inteiro com uma cara só, tratando agora o lado produção de conteúdo na Netflix e não vinculação, é muito ruim, cara. Assim, vocês entendem o que eu quero dizer? Fica uhum. muito chupinando, tanto que assim, você vê que em alguns momentos, claramente, botaram um personagem só para chamar a atenção. Nossa, olha só, os migrantes chineses eram mortos sem nenhum problema. Aí, do nada, entra o cara lá, um negro, mata o cara lendo a Bíblia. Cara, zero problema, assim, eu não tenho nada. Eu acho que é super importante tratar desses temas. E eu sei que talvez eles quiseram pôr a visão do próprio protagonista vendo essas transformações, né, acontecendo durante o tempo. Mas eu acho que a construção fica muito jogada. Do mesmo jeito que Uhum. acho que o último terço ali, ele chegando na cidade, o avião, né? A Flávia gostou mais, mas eu achei meio. Então, assim, eu acho que concordo com os dois. No caso do Jason, precisa ter um amadurecimento. Acho que é o segundo filme, né? Do diretor. na verdade, Louca. Ele tem ele, alguns, né? ele é roteirista também, ele foi É, roteirista do Sing Sing, que ficou, eu não assisti, tá na minha lista faz um tempo, e, Reconhecidíssimo, né? e ganhou alguns prêmios, né, o Sing Sing, exatamente. Só Ele que foi ali, co-roteirista, se não me engano. é isso, mas ele não dirigiu. O que ele caramba. dirigiu, não tem nada que, de fato, seja, assim, extremamente digno de nota, né? Mesmo o Veloso, que também fez um excelente trabalho. É o segundo longa dele, parece.
me parece, né? Fez Uhum, bastante uhum. publicidade e tal. Então, assim, vamos lá. Foi muito barato essa produção. O que o Jason falou, não é. Assim, o cara, aquele avião nunca sai do chão. Você nota que a barba dele não mexe com o vento, eles colocaram um cinerama atrás, Uhum. e até as reações dele fica meio assim, esquisita, sabe? E a imagem fizeram com a subjetiva do avião com drone. Então, assim, tudo bem, cara. Acho que cinema independente não quer usar IA, faz isso aí, tá bom. Mas acho que isso Uhum. falta. Mas assim, eu já vi diretores que sabem que o orçamento é curto e conseguem dar o seu jeito, entendeu? Tanto que É. um negócio super simples e barato, mas fenomenal, é aquela bota pregada na árvore, que a casca vai crescendo, que é um Aquilo é bom Uhum. lindo. que é um Lindo bom Nossa. demais. marcador de tempo, né? Então você vê assim, tem ideias que são muito boas, mas no meio tem umas ideias que é meio juvenil, hein? Sabe? Tipo, você vê, no bom É, E tá sentido, eu então. tudo acho que bem. tem. Não, e É veja, e uma, tá tudo é, bem, né? Faz sentido. Ele tá começando Sim. agora e que legal que a segunda obra dele já consegue um negócio tão fenomenal assim, com ótimas referências, né? Com gente legal trabalhando com ele, inclusive. Então, acho que tudo isso é louvável, né? De forma alguma a gente tá dizendo, nossa, que porcaria, né? Não, não, é. não, até porque senão eu Meu já teria caso. passado um trem em cima de vocês dois, né? Se vocês xingassem esse filme. Não, não, tanto que assim, eu tô criando casa com a Netflix mesmo, gente, não é. E veja, criar casa, quem sou eu na fila do pão, né? É um dos streams que ainda mais cresce no mundo, é o mais lucrativo, tanto que, né? Mas, cara, eu acho que assim, quando eu vejo grandes nomes do cinema reclamando, cara, Netflix perigoso, vai matar o cinema, eles não vão matar o cinema at né? Mas Não. é um problema do ponto de vista se você não formar uma geração que conhece os clássicos e aí ele acha que tudo novo é genial, né, ninguém vai no cinema mesmo, entendeu? O pessoal vai ficar Uhum. assistindo em casa e naquele loop meio Aliás, infinito. é muito interessante isso. Acho que um dia a gente pode fazer uma cinematografia só sobre esse assunto especificamente. Por quê? Essa semana eu dei aula sobre o Lawrence da Arábia, que, aliás, que baita clássico. Ele tem que entrar aqui pra gente um dia. Coitado do E, Uhum. Jason, meu, 4 horas. aí são 3 horas e 47 de filme, absolutamente justificáveis. Dessa E vez é é velho. E esse é um filme que você entende especificamente por que o cinema épico precisa ser assistido no cinema e não em casa. Claro, hoje a gente tem TV 4K e tudo mais, mas ainda assim faz toda Uhum. a diferença você assistir um filme desse no cinema. Então, esse estilo de filme que a gente está discutindo aqui hoje, que é um cinema mais contemplativo, mais introspectivo, e ainda que seja até um pouco narrativo, daqui a pouco eu quero mencionar um pouco dessa narração, ele é muito bonito e de fato ele mereceria ter sido assistido no cinema por conta da fotografia, porque ele lida com homem e natureza e essa Uhum. conexão, né? Porém, por ser da Netflix, de fato, não é uma coisa que ela prezou. Deixou lá o tempo mínimo, que é uma semana, para poder concorrer às premiações, como Oscar, Uhum. Globo de Ouro, etc. E já tirou, né? Enfim, então perdemos essa possibilidade. O que eu ia dizer a respeito do que vocês dois falaram anteriormente, fazendo uma conexão também com o que o Fê falou e o que a Flávia falou, é o seguinte: não, eu não quero justificar o filme com o que eu vou dizer, mas são fatos que são o seguinte. Primeiro, eu concordo muito com a Isabela Boscov quando ela analisa esse tipo de caso, onde tem muitos erros, como esses que a gente está citando aqui no filme, e ela diz: olha, o lado positivo é que a gente percebe que é um filme humano, feito por um humano. Por isso que quando a gente percebe falhas, a gente consegue ver as falhas de um modo positivo, porque ele poderia ser um filme quadradinho, perfeitinho, ou pior ainda, como o Fê colocou, dentro das fórmulas Netflix. Ele não é um filme que se enquadra dentro dessa fórmula e nem de fórmula de streaming nenhum, graças a Deus. Então isso já é um mérito, né? Uhum. Portanto, essas falhas que a gente está dizendo, elas são falhas de alguém que está no começo de uma carreira de diretor, né? O que é interessante. Agora, em segundo lugar, o que o Fê falou ali sobre
a questão da Netflix ter eventualmente comprado o filme, e a Flá falou sobre ser um filme que lembra muito, ou que foi certamente inspirado no Terrence Malick, por exemplo. Isso também é um fato comercial, porque quando você faz um filme que se parece com algo que já vendeu bem antes, ou que vende bem até hoje como um clássico, e você chega para produtores para apresentar o seu produto, como o caso dos produtores da Netflix, você fala: olha, esta é uma história original ou adaptada, no caso desse livro é um roteiro adaptado, esse filme é um roteiro adaptado de um livro, né? Uhum. E ele se parece com um filme muito popular. É muito mais fácil de você vender esse produto para um produtor. Nesse sentido, porque você tem um senso de comparação. Então, a gente vê ocasionalmente filmes muito parecidos com clássicos hoje em dia, de, sei lá, lixos, até filmes independentes incríveis, ou até mesmo blockbusters, que se parecem com outros filmes que a gente já viu, justamente pelo propósito de vender o filme com mais facilidade. Porque na cabeça do financiador, do produtor que vai comprar o filme para revender no streaming dele, por exemplo, faz mais sentido ele tentar vender algo que é mais seguro, ele apostar dinheiro no que é mais seguro, do que em algo completamente inusitado. Então, quando a gente fala, por exemplo, da crise criativa de Hollywood, principalmente dos streamings, não é só uma questão de falta de criatividade. Também é falta de criatividade, principalmente de grandes realizadores, mas, por outro lado, você tem um grande receio do seu dinheiro não retornar. E ninguém quer gastar dinheiro. Né? Então, assim, não adianta você comprar um filme, colocar no catálogo da Netflix com destaque e o filme não retornar em assinantes para você. É até difícil a gente falar isso porque não são números que essas empresas divulgam, elas não são obrigadas, como são os números de cinema que ficam mais fáceis de serem discutidos, sobre quanto o filme custou versus o quanto ele fez de receita. Mas é por isso que a gente vê muitas histórias parecidas hoje. Não que isso justifique, é claro, a intenção do diretor ou da própria Netflix em promover um filme desses, mas existe sim uma razão comercial por trás dessa semelhança. Talvez nem tenha sido essa, sei lá, mas há uma possibilidade. Mas eu acho que assim, Jason, tá tudo bem também, mas se a gente for analisar friamente, o que é a Netflix? Era um sistema de devolução de fita cassete, entendeu? Tipo, não, veja, ela é uma indústria que surge visando lucro. Não que as outras não surjam, entendeu? Mas quando você pega o começo de cinema, você pega a Warner Brothers, a MGM, aqueles estúdios, o Arts Union, né? Aqueles estúdios antigos, né, de Hollywood, ou Uhum. os estúdios antigos que a gente United tem. Artists. É, United Artists, perdão. é. É, eles tinham uma perspectiva de fazer a indústria de entretenimento, mas era meio de baixo para cima, entendeu? Ou seja, eram artistas, eram pessoas entusiastas e tudo mais, que, opa, isso daí dá dinheiro e tal. E por vários motivos, sempre teve uma variante entre a parte mercadológica e a parte não mercadológica. O que acho que acontece com a Netflix é que é uma visão top-down. É diretor querendo produzir coisas porque é capital aberto, né, cara? As pessoas compram ações na Uhum. Netflix. Se ela passar um trimestre sem lucrar, um quadrimestre fiscal, a galera fica em cima. Então, assim, existe, veja, eu sou um cara muito capitalista, então, pelo amor de Deus, não tô falando, tipo, mas existe um certo problema entre a relação do mercado de ações, que tem ciclos muito curtos, com uma indústria que tem ciclos de produções longuíssimos e que corre um risco Uhum. gigantesco, né? Ao ponto que a Warner Brothers, com 100 anos, está sendo vendida porque não aguentou o tranco de ter errado. Então, assim, talvez o cinema tenha ficado. Ele tá. Sabe aquela figura da cobra que come ela mesma? O cinema ficou tão grande que parece que ele está se devorando de alguma forma. Né? Então, assim, eu acho que pra gente, né, trazendo. Por isso que eu falei de trazer um pouco disso aqui para cinematografia, a gente é muito pequeno, a gente não pode fazer nada. Nem, não só nós três aqui, mas inclusive a audiência. Mas é ficar um pouco atento sobre esses movimentos. Né? Em contrapartida, tudo isso, Shine está indo pro IMAX, o Iluminado. Então você vê que Sim. assim, e o Shine é completamente ao contrário de tudo isso que nós estamos falando. Foi feito, foi longo, foi caro, foi aposta no escuro. Então, assim, eu não sei, talvez eu acho que eu só estou refletindo sobre isso, porque esse filme, eu acho que ele traz essa visão de que pode Uhum. ser legal, a Netflix faz coisas bacanas, mas ao mesmo tempo parece que sempre fica devendo um pouquinho. E eu acho que
Não tô dizendo que o filme é ruim por causa disso, mas não sei. Uhum. Tá difícil de ver essas coisas. Vamos falar do Não, filme? vamos, vamos, vamos. Bom, é verdade, estamos aqui discutindo outras coisas, né? Bom, a gente tem uma história, como o Jason já falou, que é roteiro adaptado, é de um livro de 2011 que fez razoável. No Brasil não foi tão reconhecido assim, mas nos Estados Unidos ele teve um certo reconhecimento, né? A autora Dennis Johnson. E de fato ele vai contar basicamente a história, né, de 80 anos na vida desse homem, que é um lenhador, é um lumberjack, né, ele é um lenhador e ele vai passando o tempo contando praticamente a história de industrialização dos Estados Unidos, com a chegada das ferrovias e mais para frente, inclusive com as cidades já desenvolvidas, o homem chegando à Lua, enfim. Falando assim, até parece que você fala, nossa, se trata então de um épico, né? É muito mais simples e contemplativo do que isso, mas de fato é a história de vida desse homem praticamente do nascimento até a morte. Uhum. Mas é uma história de uma vida muito sofrida, né? Isso que eu achei interessante, porque no episódio passado, grande vídeo, inclusive, ou grande episódio que a gente gravou sobre o Woody Allen, Uhum. a gente traz justamente, principalmente o Fê ali, que introduziu essa questão, a ideia do homem pequeno. Né? Ou seja, esse homem que, não necessariamente ali na nossa discussão a gente estava falando do homem que não é enxergado necessariamente, mas é o homem que sofre, né? Ou seja, o arquétipo de um homem sensível, sensível no sentido de que ele é sensitivo, ele sente coisas e ele convive com essas sensações, e que a gente não vê mais no cinema hoje em dia. E esse filme, ele traz justamente isso, justamente o homem que é confrontado com as dores da vida, com as perdas da vida também, né? E aí eu queria trazer, agora sou eu que vou trazer uma referência literária aqui pra gente, só para introduzir essa questão do que significa o homem, que é o Robert no filme, né? O personagem principal, a partir de um texto de um dos meus ensaístas, cronistas e poetas favoritos contemporâneos no Brasil, que é o Fabrício Carpinejar. Eu gosto muito do trabalho dele, gosto da forma como ele escreve, né? E ele é inclusive um autor que fala a respeito da sensibilidade masculina. Quando eu falo sensibilidade masculina, eu não estou falando da sensibilidade do gênero masculino, mas do homem enquanto tal, né? E aí, no livro dele, se não me engano é de 2012 esse livro, eu tô com a versão do Kindle aqui, então não vou ficar mudando de página agora. Mas é um livro chamado Mulher Perdigueira, onde ele fala sobre, naturalmente ele faz diversos ensaios, compartilha algumas crônicas sobre mulheres, porém também a respeito do homem, no o papel do homem no amor enquanto tal, né? E aí tem um ensaio dele nesse livro que se chama Só o Cão Manco é Fiel. E aí ele fala a respeito do cão manco, que é o cachorro que tem dificuldade de parecer um cão perfeito, justamente porque ele é manco e porque ele é falho e porque ele sente coisas, né? Então vejam só o que ele tem para falar a respeito desse homem a partir da imagem do cão manco. Ele diz o seguinte: homem que não tem cão manco em si não será leal. Um homem sem dor nunca buscará uma mulher, seja onde for. Um homem que não chorou envergonhado, que não se questionou e não faliu, não terá nada a caminhar, além do que se espera. Um homem que não percebe que as latas de tinta enferrujam e deixam marcas indeléveis nos azulejos, não tem paixão pelos ciscos. Um homem que não foi derrotado, que não assoou o nariz nas mangas da camisa, que não foi barbudo sequer um dia, não seduz. Aguarda em casa. Ele não tem pressa, não tem medo, não tem como participar da sinuosidade do pensamento feminino, que se contradiz para pedir ajuda. Ele é imbatível, não é homem ainda. É uma espera de homem. Vai descartar amores porque não suportou seu próprio abandono. Nossa, que lindo isso. Bonito. Maravilhoso. Eu queria tatuar esse Maravilhoso. trecho nas minhas costas. A gente sabe que você é capaz disso, Jason. É, A gente Pois é. sabe. exato. Mas Não me esse assustaria trecho, se acontecesse. É. esse trecho, ele é belíssimo, justamente porque ele aponta o que é ser um homem, ou tornar-se um homem de verdade, que é saber chorar.
Uhum. Principalmente por conta do que se vive nessa vida louca que a gente está falando. Então, no episódio do Woody Allen, a gente falou ali muito a respeito do homem de classe média, né? Naturalmente, aqui a gente está falando do homem de classe baixa norte-americano, que era um operário, como se diz, minerado. Qual que é o É adjetivo um- correto aqui? ele é um Braçal? lenhador, mas é um lenhador, Lenhador. né? Ele é um Eu lenhador. ia falar madeireiro, mas Também, lenhador é mas melhor ainda. é que o madeireiro é dono da madeireira, enfim, acho que é É, diferente, né? exatamente. Ele é pior ainda, então ele é um lenhador, Ele é um né? lenhador. Lenhador, tem dor no nome da profissão, pelo menos pra gente aqui, né? Então, a gente está vendo um homem que é pobre, ele constrói a própria casa para morar junto com a esposa e com a filha, que parecem ser o sonho da vida dele, em um ambiente perto de onde ele trabalha, né? Porque a gente está falando de. É Illinois? Não lembro. É Illinois que tá a casa, mas ele tá indo, acho que pro Pra oeste, Montana, né? né? É, Acho que ele vai pra isso. É, Montana, né? enfim, é uma região que não é Nova York ou Califórnia, né, necessariamente, e, portanto, ele tem essa convivência com uma natureza sufocante ao redor dele, né, o contra-plongé ali que o Fê citou é muito interessante, porque esse filme tem características românticas no sentido de sempre colocar a natureza como infinitamente maior do que o homem, por isso que a gente está falando também do homem pequeno. A natureza ali, ela engole os seres que trabalham tentando destruí-la, inclusive. Tem uma conversa no filme, né, um Uhum. momento que eles falam a respeito disso, que é interessante, que é uma coisa moderna, como o Fê falou, né, mas é uma conversa ali, uma reflexão bem bacana sobre qual que é o futuro do meio ambiente ali. Mas com uma alegoria que é muito interessante também, igualmente, que é o trem, né? Ou seja, eles trabalham ao longo de do que seria a construção de uma rodovia. Uma rodovia não, desculpa, uma ferrovia, com um trem passando o tempo todo. E a metáfora do trem é justamente isso. Ele fica sonhando com um trem vindo em direção a ele enquanto ele caminha nos trilhos, porque isso significa o confronto com a contingência, com a própria vida, com a brutalidade da vida que o tempo todo fica ameaçando a vivência dele, né? Então, eu acho todo esse primeiro, o arquétipo que esse personagem representa, que é justamente o que a gente estava sentindo falta, belíssimo, muito bem representado aqui, muito bem escrito enquanto personagem dentro dessa ambientação metafórica, na maior parte das vezes ali, e tudo que as dores que são retratadas dele podem falar pra gente. É engraçado, é linda a conexão que você fez, porque eu ia perguntar exatamente isso para vocês, né? Por que sonhos de trem? Tem algumas questões ali no filme que me colocaram para pensar. Primeiro, são atuações maravilhosas, todas elas. Não tem atuação ruim no filme, todas são brilhantes. E essa talvez da conversa que você falou, Jason, acho que foi uma com o personagem do ator William H. Macy, que eu adoro. Eu até demorei um pouco para identificar que era ele, porque ele tá bem envelhecido, Uhum. e eu lembro dele em Magnolia, que ele tá divino, eu gosto demais. E ele é. Engordaram ele, né? Tá irreconhecível. Ele tá muito velho, né? Não sei se de fato ele envelheceu tudo isso ou se a maquiagem, né, não procurei saber, mas de fato eu demorei um pouco para entender quem era ele. E aí, quer dizer, você tem homens em torno da fogueira, que é um gesto ancestral de comunhão, de você tentar conhecer um ao outro, de você espantar a solidão, e eles estão no meio da floresta, passam às vezes meses ali para conseguir fazer essa construção da ferrovia. São desconhecidos e é assim que a gente é apresentado a todos eles. Quer dizer, olha, ele diz, né? O narrador diz, na verdade, pelo personagem principal, que ele passa tanto tempo fora que os desconhecidos vão se tornando sua pequena família ao longo do tempo. Né? Então, de tempos em tempos, ele vai trocando dessa pequena família até que ele tenha dele. Mas ainda assim, ele abandona a família dele para passar tempos aí, meses com esses homens trabalhando, e muitos deles que não vão voltar, ou que morrem por ali, ou que, enfim, né? Como ele vai falar das deportações dos chineses, né? Aliás,
Um outro fator, né? Eu fui buscar informações históricas e, de fato, durante esse período especificamente, principalmente a partir de 1860, os Estados Unidos recebeu uma imigração chinesa absurda, assim, né? Nessa época, começo do século, tinha mais de 100 mil chineses. Então, eles aparecem em Sinners também, né? Se Uhum. vocês não estão lembrados, a gente tem essa questão ali. Enfim, e toda essa questão dessa ancestralidade desse povo em torno, esses homens em torno do fogo conversando e falando sobre si. E aí a gente tem essa figura do personagem do William H. Macy, que é um poeta praticamente. Só que quem é ele? Ele é o cara que só vai lá para aplicar explosivos. Ele é um especialista em explosivos. Então tá todo mundo trabalhando, batendo, quebrando e tal. E ele tá ali só trocando ideia, falando. Aí um dia ele senta e vai explodir alguma coisa. E a forma como ele morre é muito poética, né? A maneira como ele vai se despedir dessa vida, né? E quando o Robert pergunta pra ele, você tem família? Ele diz, família pra mim é qualquer pessoa que abre um sorriso, então eu tenho muita família por aí, né? E aí Então, o Robert é, abre um sorriso quando ele fala isso. pois é, pois É de é. uma destreza. É muito bonito, É é de muito uma bonito. destreza. Olha, é emocionante. Não, de fato, de fato. É. Você Fala, sabe que Fer. para mim, essa questão do train dreams, né, os sonhos de trem, é porque eu sinto muito que, assim, quando a gente falou do vazio, né, que é um outro tema, mas é um vazio também da desconexão, né? Ele era um homem que, quando ele estava com a família, ele não queria partir, mas ele era obrigado a se deslocar para conseguir sustento, e aí essa desconexão, né, era muito, fazia muito mal para ele, tanto que no final ele se culpa, né, por não estar presente no momento que talvez a família precisou dele. Mas eu acho que é porque o trem ali significa conexão dele com as coisas que ele quer. E aí, assim, enquanto ele está trabalhando, ele está ali na pequena família, ele encontra um certo alívio, mas ainda assim ele está absorto no trabalho. Pô. Derrubar madeira, derrubar árvores milenares não deve ser a coisa mais tranquila do mundo. E em casa ele está entretido com o sonho dele, com a vida. Assim, não precisa sonhar, a materialidade está acontecendo. Então, assim, em casa ele tem a materialidade, eu tinha com a família até perder. No trabalho ele tinha materialidade de trabalho. E o trem era mais ou menos como um fator onírico, era o momento em que ele estava em transição entre uma realidade e outra, e ele só podia sonhar o que ele queria fazer, entendeu? Tanto que quando ele tem alguns pesadelos dentro do trem, eu sinto que isso vai tomando ele, apesar que a edição é muito entrecortada, né? Ela não é linear, tem hora que vai para o futuro, Uhum. volta para o passado, que é bacana também, mostra. A gente falou um pouco sobre inexperiência, mas eu achei a edição muito, muito madura nesse aspecto. Mas eu sinto que é isso. Então, para mim, os sonhos de trem é justamente por essa conexão, onde ele estava se deslocando entre uma realidade e outra, que a vida dele era basicamente dicotômica, e, enfim, ele acaba tendo o som. Talvez a gente. É que ficaria feio, talvez, colocar pesadelos, mas no final, infelizmente, para esse nosso personagem, os sonhos, na verdade, eram muitos pesadelos que vão atormentar ele a vida inteira pela perda. Eu fui dar uma olhada, apareceu, né, nas minhas pesquisas o nome em português de Portugal que o filme ficou, e aí é uma lástima, né? Porque ficou Sonhos e Comboios. Nossa, que broxante. Que é Que comboio sonhos é e trem em trens, né? português, mas Comboio. em português seria sonho e trem, né? Mas E daí, trem, né? Enfim, né? Horrível. Então, Sonhos de Trem ficou muito bonito, mas eu fiquei me questionando isso o filme todo. E tem uma coisa nesses. Porque ele se culpa muito pelo que aconteceu de fato, e aí quem não assistiu o filme vai saber. Nem precisa falar sobre spoiler aqui mais, né? A Uhum. família vai morrer no incêndio e ele não está porque ele estava trabalhando. Na verdade, ninguém sabe se morreu ou não morreu porque os corpos não são encontrados. E aí que tá. Ele fica, a casa se desintegra e ele Uhum. fica dormindo no chão, ao relento, sob as estrelas. Ele vê o cometa passar, inclusive, acho que é o cometa Halley, né? Não sei. Aquele amigo dele, que é um indígena, dono da lojinha, vai lá, cuida dele e tudo mais. E a gente vê que esse homem, ele não desgruda daquele chão queimado. E ali ele vai reconstruir
a vida porque ele tem a esperança que as mulheres apareçam, que a mulher e a filha um dia voltem, que elas, sei lá, fugiram, né? Fugindo da queimada e de tudo mais do incêndio. E ele não desiste, ele fica, né? E isso é muito bonito, é muito significativo. Aliás, Jason me lembrou muito um filme que talvez um dia a Uhum, gente fale numa sessão extra, que é o Ghost Story, né? uhum. Tem aí Pra mim uma também. questão, né? É um Muito, parecem assim filmes muito semelhantes, só que de muito. pontos de vista diferentes. Um é do ponto de vista do morto e outro do ponto de vista de quem sobreviveu, né? Exato, Eu exato. também senti Olha. isso ao longo do filme inteiro. Nossa, eu também fiquei pensando muito. Só que tem um ponto nisso tudo que me incomodou, que foi as visões que ele tem de vez em quando com o chinês. O que que acontece? Ele vê um dos trabalhadores chineses ser arremessado da ponte. Chegam, as pessoas falam que ele fez alguma coisa, jogam ele e morreu, fim. E ele vê aquela violência gratuita, fácil, né? Ele fala sobre isso no começo do filme, o quanto a Uhum, violência na vida dele sempre apareceu de maneira muito fácil. E a partir daquilo, parece que ele fica sendo assombrado por essa visão de uhum, que algo ruim vai acontecer. Só que não sei. Eu não senti isso no filme. É, uhum. o filme dizia isso, que ele sentia que algo ruim ia acontecer, e aí de vez em quando tinha flashes daquele chinês que ficava parado, feito um fantasma, olhando pra ele, e eu me perguntava por quê? Tá bom, não era um amigo, não era alguém. Ele viu a morte de um homem, obviamente isso traumatiza qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo me pareceu muito desconexo. Não sei se de repente foi na adaptação do roteiro que a gente perdeu alguma coisa, sabe? Lost in Translation aí. Pode ser, não sei, Uhum. mas não me vendeu essa ideia que eles vendem, aliás, pra mim não pegou que ele estava sempre esperando por algo ruim. A pergunta é por quê, né? Não me parecia que isso de fato fosse acontecer, apesar de ter acontecido. Entendem? Então, não Uhum. sei, é uma parte que pra mim ficou uma ponta meio solta, assim, esse Eu fantasma. acho que o que eu vejo dessa conexão tem um pouco a ver com o que eu estava falando sobre o trem, essa coisa meio onírica e tal. Eu acho que assim, o filme abre com o narrador falando sobre a disfuncionalidade da vida dele, né? Sem pai, sem Uhum. mãe, órfão, perdido no tempo e tal. E você pode ver, ele sempre foi muito sensível a situações de dor e violência. Tanto que ele encontra o cara na floresta, que tá mal, ele dá até água com a bota, né, pro cara mesmo beber e tal. Então, assim, eu acho que aí é uma coisa que o texto que o Jason trouxe trata muito bem. Existe uma sensibilidade que dentro do homem que ela parece sempre tendo que ser sufocada, ele não divide. Só no final do filme, mesmo passando por tudo que ele passou, bom, primeiro que se fosse o nativo americano, o brother dele lá, ele tinha morrido em sobre as cinzas, de tão invisível que era aquela pessoa. Lógico, todo mundo teve Uhum. perdas e tal, mas ninguém se preocupou, falou, pô, o cara perdeu a família inteira, entendeu? Ele não tinha, a única conexão dele virou cinzas, literalmente, né? Mas, para além disso, vocês podem ver, tem aquela hora que ele vai conhecer a moça que trabalha de observacionista, não sei se é isso, de florestas e tal. Eu não sei exatamente qual que é a função que ela faz. Mas ele consegue se abrir com ela, assim, lá no final. Isso diz muito sobre a Uhum. sensibilidade masculina, que por dentro é um cadeirão, mas externamente tem que ser, né, tudo muito contido. Então pode ver, esse índio, desculpa, esse chinês, ele se manifesta e todos os sonhos e tal, nos momentos onde ele está sozinho. E aí ele tem, e até internamente, entendeu? Porque o homem, muitas vezes, quando colocado frente ao sofrimento, ele sofre internamente. Então, acho que todos esses signos que ele vai carregando, o chinês que ele viu morrer, bom, família nem se fala, o incêndio em si, o colega, né, que a árvore cai pela cabeça, você lembra que daí ele começa a cortar olhando, né, cai um É, galho na então. cabeça? Então, assim, ele vai carregando Uhum. essas chagas de violência, que é muito natural no universo masculino. É, O nome disso é vida. mas o A que eu vida é quero dizer assim. assim, mas Exatamente. não estou dizendo que mulheres não têm que encarar violência, mas eu acho Claro, que no lógico. universo masculino ela é muito normalizada e você tem que lidar com ela internamente. Você não pode chegar em casa e falar, ó, então,
tô fraquejando. Lógico, hoje, mais moderno, desconstruído, barroco, tudo bem. Mas vocês entendem? Então, eu acho que esse filme trata um pouco sobre essa sensibilidade masculina colocada dentro de uma panela de pressão, assim. Veja, eu não estou dizendo que isso ajuda muito a entender essas relações que ele tem, né? Mas eu acho que tudo ali é só um vetor de sofrimento interno dele. Tanto que, por exemplo, Não, aquela mas é isso menina que ele mesmo. vê, né? Aquela menina que ele acha que vê, existiu ou não existiu? Com a perna quebrada, que ele acha que é a filha. Não, Você acha que não Parece um existiu? não. delírio. Eu Tenho acho que foi um certeza que não delírio. existiu. É, Foi Então, eu um acho que delírio dele. é. então, Total. naquela questão de passar muito tempo sozinho, né? Você viu que ele falou, ouço as vozes, elas vão. É esse Uhum. conflito interno, cara, que ninguém consegue, não tem um go on, sabe? Não tem um seguir em Então, frente. Fê, toda essa gama de coisas que você levantou, que significam a vida acontecendo, né? A gente não pode esquecer que tem uma representação romântica desse filme que retrata o início da modernidade ali, né? Tudo bem que já é século XX, né? Ele tá no comecinho do século XX ainda, então você tem um mal-estar com a modernização acontecendo. E o trem significa justamente isso. A gente tá na transição do fim da Idade Média, ali, na verdade, a Idade Média já acabou, né? Só que é o começo da Era Moderna. É o começo do avanço da industrialização nos Estados Unidos. E não tem nada melhor para simbolizar isso nos Estados Unidos do que um trem. Se fosse na Inglaterra, seriam as fábricas com as chaminés, né? Mas o trem, ele é uma locomotiva imparável, imbatível, né? Então, quando você fala sonhos de trem, ele. Claro, você pode analisar isso como a gente deu diversas opções aqui, né? Sobre o que significa a alegoria do trem, mas o trem ele também significa a modernidade. E a modernidade é um peso para um homem como ele, porque ele não tem lugar na modernidade. Ele é um homem pobre, pai de família, com um emprego que ele e os amigos já questionam até onde vai, porque não se sabe até que ponto vai derrubar a árvore milenar. Ele nem sabia que aquela era uma árvore milenar, então ele é alguém ignorante também, né? Cara, ele é um peão de obra. Né? Uhum. Então, à medida que ele vê, aí entra a questão tanto da contingência como do cotidiano da nossa espécie, que não é de hoje que acontece. Mas de repente cai uma árvore na sua cabeça e já era mesmo, entendeu? De repente você escorrega e cai num rio. É, eu, Ou de eu, repente vem alguém e te joga num rio de cabeça porque você tem uma determinada etnia. E ele fica acuado diante de tudo isso, né? eu acho que ele não consegue digerir bem a inevitabilidade da vida, sabe? Exato. Mas quem consegue? Essa que Quem é a consegue questão. isso? Quem consegue? É Veja quem bem. lida bem com a contingência? Quem lida bem com o acaso, né? É isso. E realmente, isso é muito bonito no filme. E por isso mesmo que eu acho que depois essa passagem do tempo dele vai para o salto, né? Da motosserra ali. E ele não consegue lidar bem com isso, porque o instrumento dele era o machado e tal. E depois corta para o homem indo para a lua e ele caminhando, olhando os arranha-céus e lida ali com o voo do avião, né? Então, do trem pro avião. E ele se maravilha com aquilo. E para Uhum, mim isso tem uma questão bastante poética, que é o seguinte: ele era esse homem que vivia da natureza, da exploração da natureza, sem obviamente ter o conhecimento de que ele estava fazendo algum mal, qualquer coisa do gênero, não é isso que é interessante, mas de alguém que estava ali e que sabia o quanto a natureza poderia reagir. Afinal, foi a natureza que tirou a família dele. uhum, A família foi morta uhum. pelo Tenho fogo. amigos também. O amigo foi morto pela árvore. Ou seja, a natureza é é a própria contingência. Uhum. Então, a conexão dele com a natureza não era uma coisa tranquila e legal e boa. E olha que lindo, apesar de no momento que eu vi aquela vida, e acho que todo mundo talvez sentiria isso com esse filme. Você vê aquela família morando naquela casinha, na frente de um rio, aquela vida. Óbvio que todo bucolismo vem e fala: Nossa, eu quero essa vida para mim. É uma vida tão simples e tão boa. É, de fato ela é. Mas de fato também ela cobra o seu preço, né? Uhum, Então, quando ele vai para a cidade, já nos 68, né, por ali, e uhum, ele faz o voo de avião e ele olha de cima para baixo,
e ele vê as árvores por outro ângulo, que seria o ângulo impossível, ele se maravilha. Porque daí ele entende não só a pequenez dele, mas a pequenez de tudo. E aí é quando ele diz: Eu me senti conectado, finalmente conectado com o mundo, com a vida, porque é o ângulo impossível e talvez seja o ângulo de Deus, né? Se há Deus, é um ângulo. Ah, Mas, vá com calma, você falou várias coisas aí que eu preciso comentar. Não chega Comenta. até o fim do filme ainda, mas assim, Ok. sobre o que você falou agora, eu colocaria primeiro a fala do narrador. Eles estavam com problemas financeiros, é um momento em que a esposa dele está muito doente, Uhum. inclusive, e ele mal sabia que aqueles eram os melhores dias da vida dele. Nossa, quando ele falou isso, eu quase infartei no meu sofá, quando o narrador fala isso, porque eu já sabia que a desgraça ia chegar. Né? Uhum. Você vê o negócio acontecendo, né? E aí, o que. Eu não lembro se foi você, falar quem falou, se foi o Fê agora, mas. Não, foi o Fê, sobre a mulher paisagista que acontece ali. Uhum. Eu Uhum. pensando, puta, ele vai ficar junto com ela porque Eu ele também. reconheceu Eu nela. também. Eu Eu falei, falei, não acabou. acredito que eles vão cara, parar Acabou. sendo o Eu também. filme Netflix eu também com achei que ia isso, ficar. cara. Só que o fato dele não ter sequer Se tido qualquer interessado. expressão de libido ao lado dela, eu fiquei mais Maravilhoso. interessado nela do que ele. Eu achei de uma genialidade de Com roteiro, certeza. Eu porque também. este homem é fiel à família dele. Este homem sabe que ele vai morrer pensando na filha e na mulher. Isso É, pra mim foi genial. eu também. Eu achei isso sensacional. Ia destruir o filme. Olha, chegou a Mas, substituta da mulher. Olha, chegou alguém. Agora sim, olha o final feliz. Gente, que Agora eles final vão pra feliz. cidade, né? Vai ser feliz a cidade. Qual é, né? Então, assim, de fato, é um detalhe que faz toda a diferença e que deixa o filme muito melhor do que ele poderia ser até. tanto que Mas ele, é na isso. verdade, o máximo que ele tem em relação a ela é que é a única pessoa que ele se abre. Ainda Uhum. assim, porque ela se mostrou muito interessada, com muita conexão. Uma mulher faladora também, né? Mas, novamente, é o tipo de coisa que ele não conseguiria se abrir com outro homem. Naquela época, então, possível. Sentar para trocar uma Uhum. ideia sobre os problemas da vida. Agora, o que eu acho que, na linha do que vocês estão falando, que são muitas coisas, é o seguinte: quando você vira para mim e fala assim, não, mas quem é que lida bem com a inevitabilidade? Ninguém. Mas a modernidade trouxe muitos elementos para a gente disfarçar e não pensar nisso. Então hoje Uhum. então acho que nesse sentido que o Jason fala sobre essa contemporaneidade que vai entrando e depois você também falou, né, Flá, o homem à lua e tal. Eu acho muito louco porque para mim, talvez eu não tenha uma visão tão positiva do final. Quando ele entra no avião, que é um super símbolo de modernidade, e ele vai para o céu, para mim ele só se sente conectado porque ele está utilizando a mesma tecnologia que a gente usa nas redes sociais para ficar neutro em relação às desgraças da vida, sabe? Uhum. Porque enquanto aquele homem não tinha acesso a nenhuma modernidade, lembra? Quando ele vai para a cidade, o narrador fala, fazia mais de 10 anos que ele não se via no espelho. Ele não tinha nem Uhum. o conforto da Belíssima linha. ele não tinha nem o conforto da passagem do tempo que a gente tem, né? A vida é inevitável, mas eu já estou envelhecendo, daqui a pouco eu parto. A gente tem um pouco disso, né? E nem isso, ele era meio perdido no tempo e Mas no pior, Fê, espaço. ele não conseguia se ver. Ele não Não, conseguia se ver, por exato. isso que ele não olhava no espelho. Ele era tão Porque ele sabe invisível que que ele quando não ele olha no conseguia. espelho, ele lembra de tudo que ele perdeu, porque ele se tornou isso, né? O texto do Carpinejar é muito bom, porque a barba, e aí eu não estou falando de mim, a barba, ela representa justamente a maturidade. Em alguns casos, eu estou falando no caso desse personagem aqui. Então, a maturidade no sentido de passagem do tempo, no sentido de envelhecimento mesmo, e a barba com pelo branco, como é o cabelo branco também, Grisalho. então, o grisalho, ele demonstra vivência, ele demonstra experiência de vida. E aí, qual que é a minha interpretação do final, já que vocês dois tocaram nele? Eu não enxergo, e aí talvez vocês estejam certos, ou eu, sei lá, tanto faz, isso não importa. Mas assim, a minha interpretação é que eu não vejo o avião como uma peça da modernidade, apesar de ser, óbvio. Ele não é um homem da modernidade, ele recusa a modernidade. Só que o avião é a contraposição do trem, porque o avião é o que tira ele da terra, é o que tira ele do solo. E ele sempre viveu do solo, literalmente porque a renda dele vinha do solo,
ele tirando árvore ali o tempo todo. Então, primeiro, quando ele passa em frente à televisão e vê os astronautas ali, ele não consegue entender qual que é a dimensão daquilo, como a gente aqui hoje consegue, né? E aí, quando ele vê a oportunidade de fazer um primeiro voo de avião por $4, que naquela época devia ser equivalente a $400, talvez, sei lá, que é caro, né? E ele finalmente se distancia do solo que fez com que ele se tornasse aquele homem, ele encontra a liberdade dele. Uhum. Então ele encontra a liberdade dele voando, como um pássaro. Eu sei que isso pode parecer muito clichê, mas quando você compara com a metáfora do trem, faz total sentido, porque é justamente o oposto do trem. Entenderam? Eu concordo, É, eu concordo. eu vou na mesma linha, mas é justamente assim, talvez eu estava muito down por assistir, mas eu não acharia ruim se ele morresse no anonimato mesmo, na invisibilidade, sem se conectar nada, só sofrendo como um cão rejeitado Mas pela foi, gerência. mas foi Foi o o que que aconteceu. Não, aconteceu. mas Ele eu morre achei. Não, assim. mas. Acho que não, cara. Parece que depois do Sim. avião ele tem um final catártico. Ele se fundiu com a Não, veja, natureza. para ele mesmo, mas não para o resto do mundo não sabe quem ele é. Entendeu? Tanto é que a casa dele vai sendo tomada pela natureza e Eu acho que é o mais termina perto de um assim, happy né? end que a gente consegue ter. Mas você sabe, a gente foi um pouco pro final, mas sabe um diálogo que eu acho muito interessante? É quando ele também quando ele vê, porque tem duas coisas, né? Tem a motosserra, o caminhãozinho e tal, mas daí quando ele reencontra aquele colega já de idade, e aí tendo um diálogo com ele saca que o cara Hum. ainda tá trabalhando, mas já tá ficando senil, com perda de memória. Aí ele fala, cara, não é mais para mim. Porque, porra, se eu vou ficar até aqui, até esse nível de velhice e conectado a esse tipo de coisa, é aí que ele decide virar charreteiro, entendeu? Ele vai fazer trabalhos manuais, né? Eles estão falando sobre o Arne que morreu e ele não pode Exato, contar pro cara que o Arne Que o Ar morreu. morreu. E exato. ainda tem o que você tá dizendo, então assim, é duplamente lindo isso. Puta Então. merda. E aí ele carrega aquela dor, mas dá aquele estalo. Fala, cara, eu preciso dar o pé daqui. E aí o legal dele virar o charreteiro é que ele tem um mínimo de conectividade com as pessoas, né? Acho que até o narrador fala isso. Mas você viu que é aquela conectividade distante. Ele tá ali, ele olha de trás, faz poucos diálogos, mas é um homem muito lacônico. Ele também faz questão de não se conectar muito ao resto do mundo. Talvez medo de se machucar mais. Sejamos sinceros. É, a Não é? modernidade é isso, né? Mas se a gente for parar pra pensar, nós aqui, por exemplo, no nosso contexto social, nós também não somos ninguém pro mundo. Sinto muito, não sei se eu vou chocar muito vocês e vocês que estão nos ouvindo, nossos queridos ouvintes e queridos espectadores, mas assim, nenhum de nós tem essa relevância toda. E aí, como o Fê falou, a gente hoje tem artifícios para fugir da monotonia, para se distrair diante desse desespero todo, desse abandono todo e dessa falta de atenção que a gente tanto espera ter e não tem. Para um homem do início do século XX, que herda toda a herança do romantismo que tinha acabado de terminar, né, de acordo com os marcadores históricos, mas ele é um homem romântico, porque ele nasce no final do XIX, é, o tédio era diferente. Por isso que ele rejeita a modernidade. Só que o tédio que ele vivia era o pleno luto das pessoas que ele perdeu o tempo todo. Por isso que ele tem a visão da filha dele. E aí também, quando a Flávia trouxe isso, depois o Fê comentou também, mas assim, eu tava esperando o momento deles revelarem que a filha realmente tinha sobrevivido. E eu me Hum. segurando, pelo amor de Deus, não revivam ela, não revivam ela. E graças a Deus isso não foi feito. Porque realmente tem alguns momentos, Fê, que você se questiona se ela tá ali mesmo ou não, se é a menina ou não. É muito bem feito isso. É. E aí no final, quando ele acorda e não vê mais ela, não teria por que essa menina ter ido embora, assim, sem mais nem menos. Então ela realmente não estava ali. E quando você perde uma pessoa, no caso dele, duas, quando você perde a sua família num acidente, por exemplo. Não é difícil você tentar continuar enxergando essas pessoas no seu dia a dia, porque é muito difícil viver sem alguém que você não estava preparado para perder. Então, o que esse filme faz com o luto, com a forma como ele tenta processar, que é um desespero de um desamparo, de um grande desamparo, dois, né, nesse caso.
Nem o cachorro dele ajuda, né? O cachorro que ele acaba adotando ali, ou sei lá o quê. Mas a forma como ele tem que lidar com o desespero da perda, ele fica sonhando com aquele incêndio chegando até ele o tempo todo. E aí tem uma, acho que não é uma cena da casa queimando enquanto ela queimava, mas é uma cena dele visualizando a casa que faz uma Uhum. explosão como se fosse uma bomba atômica, né? Que explode assim, faz uma grande. Não faz o cogumelo necessariamente, né? Mas faz uma grande explosão assim que é um negócio colossal contra o tamanho dele, que significa a impotência dele da mesma forma. Ele não consegue salvar ninguém. Ele que é pobre, ele que tem um emprego merda, que não vai ter qualquer outra perspectiva de vida e que perde tudo que ele construiu com as próprias mãos, literalmente, né? Literalmente. Eu acho que para coroar tudo isso, aí tem a música, né? Ah, não, essa daí. E aí tem a música, que é uma música original do Nick Cave. Ele escreveu, inclusive, tá concorrendo no Globo de Ouro com a música. E que é a descrição. Eu fui percebendo a letra tal, depois fui buscar a letra completa e de fato é ele, né? É tudo que ele tá sentindo. Vou ler uns trechinhos aqui. É, ouvi falar. Então, deixa eu ir para o finalzinho. Eu vi um homem a 1 quilômetro de distância, atire em um lince no cérebro, mas ultimamente eu tenho tido sonhos, sonhos malucos que eu não consigo explicar. Uma mulher parada num campo de flores e uma locomotiva gritando, sonhos loucos que duram horas, e eu não posso começar a te dizer como é isso. E aí ele continua. Então, assim, isso na voz do Nick Cave é muito bonito, né? Assim como quase tudo que o Nick Cave faz. Então, espero que leve alguns prêmios esse filme e, por favor, prêmio de música, o que vai ser bem difícil, obviamente, porque tem outras músicas interessantes, mas eu votaria nessa, sem dúvida. Vocês conhecem a história do Nick Cave? Não completa. Ele perdeu dois filhos. Ele perdeu dois filhos. E um deles tinha 15 anos de idade. Em 2015. Exatamente 10 anos. Quando você lê, acompanha a história dele, inclusive o penúltimo álbum não é o Wild God, agora eu esqueci o outro, acho que é 15, se não me engano. Não sei, posso ver depois, mas enfim, é o penúltimo álbum do Nick Cave, sabendo que a gente tá falando isso em 2025, que veio antes do Wild God. Ele faz uma homenagem pro filho dele que faleceu por último, pro segundo filho que ele perdeu. É. Então, o Nick Cave, pra mim, particularmente, é a única pessoa que conseguiria escrever um verso como esse que você deu, Flá, agora. E você consegue ver o quão bom ele é, porque ele escreve com uma verdade. E é uma verdade de alguém que perdeu um filho. Perdeu dois filhos no caso dele, né? Então, pra mim, o Nick Cave é o grande artista que consegue, assim, tranquilamente traduzir a dor do luto na letra dele. Lindo, não sabia disso. Pesado, doloroso, né? Doloroso. Mas eu acho que, de certa forma, eu vou falar um negócio que parece paradoxal, mas o legal desse filme é ele sempre quebrar a nossa expectativa que virá um clichê. Uhum. Porque assim, agora ele vai ficar com a mulher, agora a filha voltou. Não, e, na verdade, nada, é só lenha, é só porrada, entendeu? Agora vai cair do avião, né? Agora vai casar com a moça, não. É, mas pode ver, até quando ele vai no show do lobisomem lá, ele nota que é um garoto fake. Então, assim, não tem nada, né? Assim, é, Sem ilusões. sem ilusões, mas é uma quebra de expectativa muito grande. Para quem está acostumado com happy end, Hollywood, coisas legais, né? Eu acho que é muito bacana. E o duro é que, sim, isso só traz mais verdade para esse filme, porque é justamente isso. O homem comum é só porrada. Não tem dias de glória, não, sabe? É dias de luta e dias de porrada. Então, acho Dias que de luta, dias de luta. Uhum. dias de luta e dias de luto. É só isso que serve, né? Mas é aquela força que faz a gente ir seguindo em frente, sem meio que saber o porquê, mas. Né? E eu acho que isso aqui é legal, porque em momento nenhum ele também descamba pro. Ah, então ele vai. Eu quero tirar a própria vida. Sabe o negócio assim? Que para ele ali, com os trabalhos braçais, assim,
Ele simplesmente é uma massa que vai seguindo no tempo e no espaço, assim. Então, eu acho eu acho que é uma das coisas mais legais do filme. Ele manter as nossas expectativas sempre erradas, que ele vai descambar para um melodrama bosta. Ele não faz isso. Não, é verdade, porque o Jason falou, faz muito tempo que eu não vê filmes assim, sabe? Que tocam em feridas. Principalmente da Netflix, né? Nossa, Principalmente. aí vou nem voltar nesse assunto. Nem se fala. É, mas acho Exato. isso. Só uma correção, eu tinha falado que esse álbum do Nick Cave foi em homenagem a um filho que morreu há 10 anos atrás, mas não, foi em homenagem a um filho dele que morreu em 2022. Então ele fez o álbum logo após a morte do filho e, enfim, publicou ele. Lindo demais. Perdão, Fê, desculpa. Não, não, cara. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo que eu estava falando. Então, assim, eu não sei qual é a relação do nosso público que está em casa. Se vocês veem o filme e depois vêm aqui ver, ou se às vezes vê aqui e vai ver o filme. Aí vocês podiam deixar uns comentários aí, né, galera? Nossa caixa tá Eu meio. conheço um monte de gente, tipo 2 pessoas, que nos assiste, nos ouve e gosta de ver antes e vai pro filme depois. Então isso é bem legal, né? Então, se você viu Isso não antes. estraga a sua experiência com o filme, hein? Não estraga. Não, não. Muito pelo contrário. Então, se É. você viu antes, beleza. Mas se você se despertou para o filme por esse papo, cara, é, tenta ter todas as expectativas que você teria mesmo. Ele vai quebrar todas, entendeu? Ele vai conseguir dar uma machadada no seu peito a cada situação É. triste. Muito bem, meninos. Acho que é isso. Muito obrigada. E quem assistir, volta aqui, comenta, diga se você teve o seu coração partido também com toda essa história e quais eram suas expectativas. Deixa a gente saber. É isso. Vamos falar das Obrigada. recomendações da semana aí? O que que a gente vai assistir? Ah, verdade. Nós Boa. temos 102 mil inscritos no nosso canal, é uma responsabilidade imensa. A gente não pode deixar de fazer esse quadro. É verdade. Exato. Não, mas É, acho que é uma boa que é tipo promessa de ano bom. Não significa que eu vou assistir, mas pelo menos me bota essa pressão, tá os ligado? meus sempre são verdadeiros, porque eu sempre assisto. Não, Então, você é uma viciada em assistir as coisas. Tá bom. Queria eu ter certeza. assistirei. Nessa semana eu vou assistir, vou rever o Leopardo do Lutino Visconti. Olha, um classicão. É isso, por enquanto. Então, o que eu queria assistir, eu não estou lembrando o nome, mas eu acho que você pode me ajudar. Qual que é o novo filme com o bicho de 7 cabeças? Esqueci o nome até do ator, caraca. O filho de mil homens? Rodrigo Isso, Santoro. Rodrigo Santoro. Aham. Obrigado aos dois aí que ajudaram o disléxico da vez aqui. Eu fiquei curioso para assistir esse filme. Então, quero ver se eu consigo. Enquanto a gente não consegue ter acesso ao Último Azul, que tá na proposta também faz um tempo, né? Já estou cobrando eles, já forcei meus amigos aqui a assistirem O Último Azul para a gente falar de um grande filme nacional, É com uma verdade. história bem contada, né? E sem espaço para interpretação, justamente porque não falou Eu nada. acho que é o seguinte, ó, houve um comentário em off do nosso querido James, mas eu acho que ele deveria ficar on. Até porque surgiu junto com Não. uma das nossas. Não precisa revelar o nome dela, mas uma das nossas ouvintes, né? Ou telespectadores, a Ah, respeito do filme que causou espécie no grupo. Alguém concordou com a análise do Jason sobre agente secreto, Que seria né? uma bosta. Mas tá tudo bem achar que é uma bosta. Tem que pôr no nome, assim. eu quero ver se o Wagner Moura vai ganhar qualquer premiação grande de melhor ator, porque aí eu vou cobrar sobre o final desse filme, porque para mim um grande ator teria feito uma grande atuação em todos os momentos do filme, em todos os atos do filme, não só até o meio, supostamente, porque para mim nem isso foi. Mas enfim, o que eu vou assistir essa semana? Se Deus quiser, eu assisto esse mesmo filme que o Fê falou. Qual que é? Falar o nome? O Filho O de Mil homem. Homens? Eu falei, já esqueci, o homem de mim. E agora? Mil Esqueci o nome do filhos. filme. Ixi, é É o o Mister Homem de Crab. Mil Filhos, é o Esse é Catra. o Mister Crab. Biografia do Catra. O filho de mil homens. O filho de mil homens. Né? Nossa, É esse é isso? o contrário de um bastardo, né? É, ele tem 1.000 pais. É o verdadeiro filho da puta, né? É o filho de É mil verdade. homens, Ele não gente. sabe, pode ter mil possibilidades de pais. Mas as minhas prioridades são, primeiro, Pluribus, Ah, a série da Apple TV, que eu tô adorando.
assim, tô muito entusiasmado. A gente não sei se algum dia vai falar de série, se for também não sei se vai ser essa, mas é uma série deslumbrante. E é o Homem Racional, inclusive, por conta dos meus amigos aqui que falaram a respeito desse filme na semana passada, né? Na nossa Uhum. análise do Woody Allen. E este filme, inclusive, com Joaquin Phoenix, que é um ator pelo qual eu sou apaixonado, e a Emma Stone, que é uma atriz pela qual eu sou apaixonado. Eu amo a Emma Stone desde quando fui apresentado a ela no Homem-Aranha, no espetacular Homem-Aranha. Dali pra frente, vi tudo que ela fez. Acho uma atriz extraordinária. Cara, só um negócio que eu acho que é digno de nota, Flá. A gente assistiu Uhum. essa semana, não todos, mas uma boa parte da série da Leila Diniz. Não, da Ângela Diniz. Ângela Diniz, perdão, eu sempre disléxico, né? Disléxico. Cara, pô, ainda bem que eu não erro o nome de vocês, aí passo menos vergonha. Mas aí, é, mas assim, para fazer uma nota, né, de rodapé, porque a gente às vezes não fala muito sobre séries, essas coisas. Podemos fazer um especial um dia, né, de É, série. Acho que dá. mas assim, a direção de arte é fantástica, a história é super interessante, acho que até historicamente é super relevante para todo mundo ver, mas a interpretação da Marjorie deste ano Deixa a desejar. é um pouco carregada Contra, demais. contra tudo e contra todos, porque tudo que eu li sobre, todo mundo ovacionando, e eu achei Não, ela se entregou bem o bastante personagem, só problemática. Ah, então monotona. tem um certo padrão aí acontecendo. Agora todo mundo é errado. Entendi. Eu sei bem, eu conheço essa emoção. Sei bem o que é isso. Você conhece isso? Tem gente que acha que só porque você fica gritando você atua bem. Não, muito pelo contrário. Não dá, não dá. É, Não, o realmente. problema na série, rapidamente, é que ela, assim, ela sensualiza full time. Ela tá com a filha dela e ela tá fazendo caras e bocas sensualizando. Você fala, what the fuck? Entendeu? É Tipo, estranho. então, assim, É ela estranho. travou no modo sensual da Diniz, esqueci já o primeiro nome de novo, Ângela. é da Ângela, mas a história é muito boa e eu acho que a direção de É arte assim, muito tá bom. impecável. Então vale a pena ver. E depois do terceiro pra frente, os outros personagens vão ganhando cancha de Melhora. beleza, fica melhor. Uhum. É isso, fechamos então. Gente, até a próxima. Tchau. Beleza, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Hein?